Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Psiamuná. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as demandas e as responsabilidades que nós delegamos às vezes a outras pessoas. Seja elas os nossos pastores, seja elas os nossos professores, seja essas pessoas os nossos pais. E nós acabamos deixando a responsabilidade das nossas decisões em cima dessas pessoas. E hoje nós estamos aqui com o Lucilo, que vai falar um pouquinho sobre essa demanda que o pastor tem dentro do ministério. Porque são muitas pessoas que vêm, são muitas demandas diferentes, são pessoas com necessidades diferentes e ele precisa administrar todas essas necessidades sem tomar responsabilidade para si. Seja bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade. Obrigado, Pai Senhor. Boa noite a todos que estão ouvindo, escutando, assistindo, né? Esse podcast, um programa tão importante, um assunto tão relevante como esse, né? Tratar sobre a saúde emocional dos líderes, os pastores. É um assunto palpitante que poucos têm, às vezes, coragem de abordar e eu parabenizo vocês por falar um pouco sobre esse assunto. Eu creio que vai ser bênção para nós. Amém. Hoje o que a gente vê, inclusive eu estava tentando ver se eu achava uma estatística sobre, por exemplo, a saúde emocional dos pastores, como é que anda, né? A questão de depressão. E aí eu acredito que qualquer resultado que venha, ele é meio camuflado. Por quê? Porque ainda tem essa questão do pastor não procurar ajuda. Portanto, nenhuma estatística pode ser precisa. Porque não busca, ainda é um tabu muito grande falar sobre saúde emocional de pastor, de líder religioso. E aí a gente vai usar o termo líder religioso, né? Porque tem várias denominações, né? Isso. Então, assim, essas pessoas não procuram ajuda. Então, logo a estatística pode não ser, né, tão precisa. Mas o que a gente sabe é que eles adoecem. Como é que é lidar com tanta demanda? Você começou agora a ser pastor. Como é que está sendo essa experiência, por exemplo? Antes de falar sobre isso, você falou sobre dados, eu tenho alguns dados. Você tem? Eu fiz o meu artigo científico na conclusão do curso de teologia em 2018 e eu consegui alguns dados. Não é fácil de conseguir dados, não. Mas, por exemplo, aqui tem um instituto chamado Schaeffer. Ele diz que 70% dos pastores lutam contra a depressão. 71% dos pesquisados, né, se dizem esgotados. E 80%, pasmem, acreditam que o ministério pastoral afetou de alguma forma a família. Né? E tem mais um dado também, 70% diz que não tem um amigo próximo que ele pode confidenciar. Que ajuda bastante. E esse é um grande problema. Isso é de 2018. Isso, são dados um pouco, na verdade, de 2016. 2016. A vida de pastor não é fácil. Dia 18 agora nós vamos fazer um ano que estamos ali no Jardim Europa, uma congregação que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Alguém pode olhar e falar que é pequeno, mas quando se trata de pessoas, nunca é pequeno. Porque quando você se dedica a pastorear, eu até disse para alguém esses dias, não é apenas você dirigir um culto, fazer uma pregação, uma mensagem, ou algo nesse sentido. Não é apenas a prática litúrgica, mas sim cuidar de pessoas. Você se dispõe a abrir mão, às vezes, de uma coisa que você vai fazer, que você gosta, para cuidar de pessoas. E nisso você vai se deparar com N situações. Desde pessoas com necessidade financeira, pessoas com problemas familiares e problemas emocionais. Eu digo para vocês que hoje a maior demanda nas igrejas, nessa pouca experiência minha, são demandas emocionais. Pessoas que às vezes precisam conversar. É que às vezes a gente acha que a igreja é só problema espiritual que você vai ter. Exato. E às vezes ele seja talvez a menor parcela Isso. desses. Nós vamos falar um pouco mais à frente, eu acho, sobre essa questão, né? Você citou aqui antes. Mas as pessoas precisam ser ouvidas. Quando eu cheguei lá na congregação, eu tenho um livro de Wayne Grudem, salvo engano, e ele fala sobre famílias fortes e igreja forte.
Então, Deus colocou no meu coração o trabalho com a família. E toda quarta-feira nós temos o culto da família, um tema que a gente trabalha, porque a necessidade de trabalhar essa questão familiar, estreitar os laços. Você vê que tem pessoas que às vezes em casa não dialogam, não conversam, tem problemas psicológicos sérios, não consegue desabafar. E quem é que vai conversar e ouvir essas pessoas? É o pastor. Então nós temos que tomar o cuidado de não trazer isso para nós, apesar de que não tem como. O serviço pastoral, o servir como pastor, na verdade é você amar as pessoas incondicionalmente. Incondicionalmente não consegue o amor ágape de Cristo, né? Mas se você tem 2, você divide, pode ter certeza. Se você tem 2 mudas de roupa, você vai dividir. Se você tem 2 pacotes de arroz, você vai dar um para o irmão que está precisando. E pastorear efetivamente é isso. Então a carga emocional ela é muito grande. É interessante porque, assim, quando fala de carga emocional, é importante as pessoas terem entendimento de que, às vezes, aquela pessoa vem com um sofrimento, com uma demanda, e talvez o pastor já viveu aquilo, já passou, já amadureceu naquele sentido. Para o pastor não é mais uma dor, não é algo mais para chorar, lamentar, dizer, meu Deus, o irmão está de novo chorando por isso. Só que é aquele policiamento, de dizer assim, não, eu preciso entender que a necessidade, essa dor, está doendo muito ainda para alguém. Exato, Merali. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Por isso que o pastor ele tem que ser uma pessoa sensível. Porque para muitos, o que está acontecendo é mimimi, né? A frase que a juventude usa hoje, né? Hoje é. E não existe mimimi, na verdade. Porque o seu problema, às vezes, está numa proporção que você consegue superar com a capacidade que você tem. A base que você tem. A gente tem que considerar que são pessoas num contexto diferente. Às vezes, pessoas foram criadas sem a figura do pai, sem a própria mãe, ou sem os dois, ou uma família mista. Então, eu conheço pessoas assim, nessa situação. E você vê, a pessoa tem tudo para ser feliz e não consegue ser feliz. Então, a gente tem que tomar aquilo e tentar ajudar. O nosso foco é ajudar. Né? É ter empatia, você se colocar no lugar do outro também, só que sabendo que a experiência é dele, o sofrimento é dele, e que por mais que a gente tenta ajudar e tenta compreender o ser humano, você não imagina a dor que ele sente, porque a dor é subjetiva, o sofrimento é subjetivo, é ele que está sentindo. Você não sabe qual é a experiência que ele está trazendo. E às vezes a gente tem, não é uma mania, mas acaba levando assim, é automático. Você fala, não, isso daí, eu passei por isso. Passei foi tranquilo. Fácil, passei tranquilo. Mas para ele não, para ele é difícil. Às vezes uma coisinha que para você que foi simples, resolveu fácil, para ele é uma dor muito grande. E aí é a hora que você tem que olhar para o ser humano com amor e entender que ele é diferente de você. Ele está passando por uma situação que você não tem como você saber como ele está passando. Exato, desculpe, Merali, mas eu senti isso na pele. Eu vou até confessar algo. Eu cheguei em casa um dia e eu vi uma situação com um irmão da nossa igreja, um sofrimento que ele estava passando, e eu cheguei em casa e comecei a chorar. E a minha esposa, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Eu falei, não, é porque eu estou me colocando na condição dele. Aí eu vi aquele dia que eu precisava cuidar dos meus sentimentos, porque senão daqui a pouco eu estaria com o problema dele para mim, né? E administrar isso, gente, não é fácil. Como que é? Não é fácil. Como que é, assim, na prática? Se compadecer com a dor do outro, ajudar e ter empatia, e ao mesmo tempo eu não posso pegar aquele problema para mim, porque não é meu, e eu tenho que estar bem, porque senão eu não consigo ajudar o outro. Isso é muito difícil. E é aí que eu digo uma coisa. Pastor, ele precisa ser, primeiro, preparado, e ele precisa ser vocacionado, porque senão ele vai ter uma crise e ele não vai conseguir desenvolver o trabalho pastoral, porque não é fácil você conseguir administrar. Pensa bem, você tem que amar no ponto de você ajudar a pessoa, mas você tem que administrar os problemas que você tem e os problemas dela. E assim, não é o problema de uma pessoa. Todos no universo de uma igreja, ainda que pequena, tem problemas. Não tem isso de porque é menor ou é maior. Depende, Merali, do grau de envolvimento que o pastor ele tem com a igreja. E aqui eu chamo a atenção para isso.
Nós precisamos de pastores que se envolvam com o trabalho pastoral, aquele cheiro de ovelha que precisa ter. A pessoa vem na tua casa, exato, compartilhar, alguém chegar, olha, pastor, que legal a tua casa, tal. Eu era líder de jovens, você lembra, né? Sim. E quando eu cheguei lá, o que eu fiz? Chamei os jovens, levei para casa e falei, o que vocês esperam de mim e da Marcele? Eles ficaram assim, tal, começaram a se abrir, mas hoje nós temos um conjunto de jovens bom, graças a Deus. Uhum. Mas nós precisamos, como pastores, entender o sofrimento dos outros. Não fazer um mundo fechado e achar que eu sou inatingível, algo nesse sentido. Superior, né? Um ser superior. Às vezes, antigamente, né, tinha essa figura, olha, para chegar até o pastor, você tem que falar com A, B, C, como se a gente fosse um Deus e tivesse que haver um mediador entre nós e o povo. Não. As pessoas têm que ter liberdade de conversar com a gente. E, como você diz, administrar isso não é fácil. Aí entra oração, jejum, e a preparação que o obreiro tem antes de assumir um trabalho. Não é fácil. E eu dou um alerta aqui para quem almeja o ministério. A Bíblia diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas há um preço a pagar. E um preço de renúncia, né? Deixa eu até esticar um pouquinho. Pode ficar à vontade. Estou falando bastante, né? Mas a renúncia é algo que às vezes marca, né? Eu ainda estou no trabalho secular, vocês sabem, exerço a minha profissão, mas eu sei que tem um momento que Deus vai me chamar exclusivamente para isso. E eu já estou tratando com os meus sentimentos como é que vai ser essa renúncia. Porque, poxa, na minha vida eu queria estudar para exercer a minha profissão. Eu disse no meu aniversário que eu, às vezes, tinha pretensão de alcançar algo de Ministério Público, magistratura e tudo mais. Só que no meu coração foi nascendo o sentimento de cuidar de pessoas. Entender o chamado pastoral. Não é só renúncia, né? Não. Tem a dependência, e a dependência é muito difícil. Eu tenho um cunhado que ele é pastor, e ele passou por várias fases, muitas fases. E se fala igreja grande, igreja pequena. Porque essa igreja é pequena. Ela é pequena em templo, mas tem uma necessidade, uma demanda, que você às vezes tem que buscar a ovelha lá onde ela está. Você tem que ir arrebanhando até ela chegar aqui. Isso. E ter um formato, ter uma cara do pastor que está ali, né? E aí, esses momentos de dependência foram tão difíceis, que nós, aqui em Brasnorte, meu pai falava assim, não, eu vou tirar um dinheiro agora e vou mandar para vocês. E fechava as portas tudo aqui em casa, porque eles precisavam aprender a viver na dependência. Exatamente. E assim, da mesma forma que tem essa responsabilidade, também tem o cuidado de Deus. E nos momentos mais difíceis ela falava, Senhor, hoje eu só tenho fubá para o meu almoço. Eu tenho que fazer almoço para o meu esposo, para as crianças. E tinha visita que às vezes estava chegando, ela só tinha fubá, literalmente. Sim. Às vezes tinha alguém da igreja que tinha menos que ela. E chegava lá. Exato. E justamente uma cidade muito rica, financeiramente falando, mas muito pobre, muito carente espiritualmente. A cidade toda. Sim. Ela tinha, se eu não me engano, 4 a 5 pontas, onde foi feito alguns tipos de servicinhos. E isso impedia as pessoas espiritualmente se chegar a Deus. Então foi um momento assim de muita dificuldade para eles. Só que quando ela falava, Senhor, eu tenho só isso, aí Deus providenciava e vinha aquele momento vinha o que ela precisava. Então depender é muito difícil. É porque nós gostamos de ter segurança, né? E principalmente mulher a gente entende muito bem desse negócio. A gente gosta de ter segurança. Então, assim, enquanto eu tenho um emprego que eu sei que todo mês tem o meu salário, eu vou ser pastor, né? Às vezes, né? Porque tem isso, mas às vezes não é isso. Como você disse, né? E desculpa por falar você, não é falta de respeito, Sim. É por conhecimento, também, né? Às vezes, uma longa data.
Assim, a questão da vocação, você tem a tua profissão, igual você falou, vai ter um momento que Deus vai, né, querer requerer de você a exclusividade, né, lá. Então, assim, mas não é ficar triste porque eu não vou mais exercer minha profissão que eu tanto almejei. Não, é porque a obra de Deus vai nascer, aquele amor à obra de Deus vai nascendo no teu coração, que talvez o outro não faça mais falta. Exato. É como você começa a sonhar outros sonhos agora. Então, assim, quando é vocacionado, isso daí não se torna um impedimento. Não. Né? É uma questão de adaptação, lógico. Não é porque agora eu fui chamado, eu tenho amor pela obra, eu vou largar tudo e vou e vai ser... Não, tem um período de adaptação, sim. E é interessante você falar, eu já estou lidando com os meus sentimentos, você está conversando com eles, ó, eu preciso lidar com isso, porque vai chegar esse momento. E bom que a pessoa se prepare antes, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Esse foi o seu TCC lá na faculdade, sim, 2018. E aí você ainda não estava como pastor. Estava com outras funções na igreja, mas ainda não tinha assumido literalmente, porque é como pegar um bebezinho engatinhando e colocar ele começa os primeiros passinhos, né? Porque é muito aprendizado ali na prática. Como que foi tirar essa teoria aqui e colocar na prática e sentir tudo isso? Seria diferente a forma de escrever hoje? Não, eu acredito que não. Na verdade, eu acho que eu já tinha um olhar pastoral naquela época. Porque a gente sempre acompanhou os pastores, né? Eu auxiliava aqui na sede, e então a gente via as demandas. Só que, nesse caso, é muito diferente. Liderar um conjunto de jovens, liderar um departamento de adolescentes, auxiliar um pastor, nem se compara a ser um líder da igreja. Porque todas as expectativas dos irmãos estão em você. A cobrança vai ser sobre você. E eu já abro um leque para falar sobre isso, né? Muitos se frustram pela cobrança e até pelo um sentimento, estou dizendo que isso acontece comigo, mas alguns sentem como se fosse usado. Então você vai, ajuda a pessoa, faz o que você pode, de repente a pessoa, tchau, nem obrigado. Tá bem, agora eu não preciso do senhor mais. E não preciso mais, tá aí. Então não reconhece, porque, na verdade, meninas, o ser humano ele tem essa necessidade de ser reconhecido. Não que a gente almeje reconhecimento. Eu até digo lá na igreja sempre, nós estamos construindo, né? Vocês sabem. Lá uma igreja ficou 24 anos com um tempo de 6x5. E quando eu cheguei lá, um amigo meu disse, você vai construir aqui, né? Eu falei, não tem chamado para construir, não. Tem chamado para cuidar de pessoas. Mas como é que você vai cuidar de pessoas numa igreja de 6x5? E tudo quente? Isso envolve cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas, é tratar bem as pessoas. É como o pastor Jair falou, você tem que dar uma qualidade para a pessoa cultuar. Como é que você vai num culto e estar em paz com o calor ou com as crianças conversando lá fora? Então eu entendi que o ministério pastoral, você nunca vai exercer completamente. Alguém que fala, não, eu sou bom em tal coisa. Não. Você precisa procurar o melhor para a igreja. Então, o que é o melhor para a igreja hoje? Uma acomodação melhor, que nós estamos debaixo de uma tenda. Mas os irmãos estão felizes, porque estão sentindo a presença de Deus. Nós estamos ensinando, pregando, nós estamos visitando. E tem uma perspectiva também, né, de melhora. Né? Tem melhorado, mas não porque eu estou à frente, é porque é um tempo de Deus para aquele lugar. Né? Então a gente precisa... Outra coisa, o obreiro, o pastor, ele não pode achar que ele é o suprassumo, né? Não, eu cheguei aqui... E o que eu disse na igreja, tem gente que pensa, às vezes está mexendo na igreja para deixar uma herança, deixar algo marcado. Não tem pretensão nenhuma de deixar algo marcado. Se eu tenho uma pretensão de deixar um legado. Legado é algo que é imaterial. Herança é material. Eu não pretendo deixar herança, eu pretendo deixar legado. As pessoas lembraram, olha, passou por aqui alguém que me ajudou, de alguma forma. Aprendi isso. Um aprendizado. Exatamente. Mas é isso que as pessoas confundem, Lucilo. Inclusive, eu estava conversando com o Jamil sobre essa questão de, às vezes, a gente querer um reconhecimento. Às vezes, a gente faz as coisas para as pessoas. No mínimo que a gente espera é falar bem assim, obrigado por ter me ajudado, tá tudo ok agora, né? É o mínimo que a gente espera. Mas as pessoas não são assim. E aí você acaba se frustrando. Tá, mas e aí... Eu como psicóloga, eu falo bem assim, amor, se tiver alguém, eu vou falar bem assim, qual é a necessidade de você querer ser reconhecido? Né? Então, assim, não sou eu que tenho que falar, fui eu que fiz isso, fui eu que construí esse templo. Não, tipo assim, as pessoas vão falar.
quando você faz algo que é de coração, que você fez por amor aquilo, você não vai ter essa necessidade desse aplauso, desse reconhecimento. Mas você pode ter certeza que alguém vai falar. E Exato. aí que é o verdadeiro reconhecimento. É quando as pessoas falam. É quando, sabe, você não precisou que alguém de você falar. Não, as pessoas vão reconhecer. As pessoas não são todos. Mas vai ter alguém que vai falar assim, não, essa igreja aqui, ó, graças ao pastor Lucilo, que colocou a mão na massa, a igreja ajudou. Lógico, o pastor também não faz sozinho. Né? E, às vezes, quem requer tanto reconhecimento tem, às vezes, também um eu meio inflado, às vezes, Exato. né? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito da construção dessa pessoa. Mas assim, ó, eu fui para terapia para entender algumas coisas, aprender a me comunicar. Aí a psicóloga, em um determinado momento, ela perguntou assim para mim, mas por que você não atende em clínica? Eu falei, porque eu tenho medo de não dar certo e tal, não entender como mensurar o meu trabalho. Aí ela falou assim, você espera reconhecimento? Eu falei, de alguma forma eu entender se funcionou, se não funcionou, se deu certo. Aí ela falou assim, então, mas você precisa entender que esse retorno ele vem. Só que nem sempre vem da forma que você espera. Aí ela relatou uma situação que quem realmente agradeceu ela no momento que ela estava fazendo o acompanhamento foi uma pessoa externa, que ela não estava atendendo, mas disse, olha, está valendo muito a pena que a pessoa que você tá atendendo hoje mudou, está conseguindo evoluir, está conseguindo crescer. Ou seja, o reconhecimento vem. A partir disso, eu comecei a perceber nas coisas que não foram ditas. E isso já começou a me aliviar um pouquinho, falar, eu estou num caminho bom. Porque esse reconhecimento, ele vem, não necessariamente da forma como a gente espera. Ai, parabéns, ficou lindo, maravilhoso. Isso nem é muito bom. Às vezes, para alguns, não são bons. Nem todo mundo sabe lidar com elogio. Só que o fato de eu parar, olhar o ambiente, falar, olha, eu percebi que as pessoas saíram satisfeitas, mesmo que ninguém veio falar comigo, falar, então tá dando resultado, fato. Alguma coisa. Então o reconhecimento, ele nem sempre vai vir por outro. Às vezes eu mesmo tenho que olhar e falar, olha, pelo comportamento, pela a resolução que essa pessoa me trouxe no próximo momento, é possível perceber que ela conseguiu alguma mudança. E nessa questão do pastorado, nem a necessidade, às vezes o pastor tem que entender, não é de alguém chegar lá e agradecer, mas você ajudou alguém e aquela pessoa está ali na igreja. Uma semente foi lançada. Né? Foi uma semente. Você está vendo que tá dando fruto. Aquela pessoa está indo bem, já trouxe o esposo, agora a família toda está ali. Antes estava vindo de chinelinho porque não tinha condições financeiras, mas agora melhorou. Ela já está com tem um emprego. Vestido, já tem um emprego. Então, assim, às vezes ela não veio reconhecer. Né? Mas, assim, está dando fruto. E aquilo ali, eu acho que traz para a gente um reconhecimento. O fato de você ver aquelas sementes brotando ali, né? Vocês falaram algo interessante. Salomão trata sobre o autoelogio em Provérbios, né? Ele fala, deixa que os outros te elogiem, não os teus próprios lábios. Porque, geralmente, né? Vocês são psicólogas, pode falar melhor que eu. Mas, teologicamente, quem necessita de elogio, ele tem um problema grave com críticas. Porque quando alguém necessita de elogio, ele quer dizer, eu sou melhor do que fulano. Quer dizer, se eu não visse para cá, eu fosse o pastor desse lugar aqui, não ia ficar aqui o resto da vida dessa forma. E é um problema de saúde emocional. É um problema de saúde porque emocional. O ego elevado, né? Porque pelo fato desse ego elevado, que ele não aceita a crítica, uma hora ele pode encontrar alguém a criticar, ele não vai ser elogiado e ele vai se frustrar. E se frustrando, ele vai adoecer. E outra coisa, a questão das expectativas, né? A gente tenta atender as expectativas e eu aprendi já, que 18 agora eu faço um ano que eu estou cuidando de igreja, nós nunca vamos conseguir superar as expectativas que a gente mesmo cria. Eu crio metas, eu queria que fosse assim, eu queria fazer assim, eu queria um tanto de membros, eu queria fazer tal trabalho. Você nunca vai conseguir, porque existem situações humano, né? Imprevisíveis. O ser humano São situações imprevisíveis. Sabe qual que é o pior? Eu falo sempre, o pior das expectativas é que eu não sei as suas expectativas. É muito difícil, impossível, eu suprir uma expectativa que eu nem sei que existe. Então, aquilo que você falou, nós criamos expectativa em cima de coisas, em cima de pessoas, e essas pessoas nem sabem que essas expectativas estão aí.
E se elas souberem, também não é responsabilidade delas suprir essas expectativas. Às vezes elas não estão sintonizadas, não querem. E aí, quando isso acontece, a expectativa é frustrada e fala, poxa vida, eu não quero mais estar aqui porque eu fui frustrado, porque alguém não supriu uma expectativa que eu tinha. Então, assim, é muito complexo essa questão da expectativa, porque não tem como alguém suprir uma expectativa que nem sabe que existe, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Nesse um ano, vamos fechar um ano já. Nesse um ano de pastorado, olhando para o Lucilo de um ano atrás, o que você acha que você mais cresceu nessa convivência, nesse lidar com pessoas? De forma simplificada, eu acho que eu melhorei como pessoa. Né? A minha esposa, que eu gostaria de falar sobre isso também, que na verdade o ministério ele é composto pela família. Quando você assume a responsabilidade dessa, na verdade toda a família assume a responsabilidade. Sim. Os seus filhos são visados, a sua esposa, ela tem que saber lidar com as irmãs da igreja. Sim. Porque você sabe, só com ela, tem né? coisas que o pastor, a figura do homem sozinho, ele não vai conversar, a irmã não vai se abrir para dizer. Então, Sim. a mulher tem esse papel que é muito importante, né? muito importante, porque você tem que saber lidar com uma moça novinha, com uma adolescente, com uma criança, mas você tem que saber lidar com uma pessoa de idade. São contextos diferentes, vocês sabem disso melhor do que eu. Então você tem que saber agradar, de certa forma agradar a todos, saber unir, né? Porque na verdade a figura do líder ele tem que ser um líder que una. O líder não pode ser um divisor, criador de grupos. É muito complicado. Então, nesse um ano eu cresci como pessoa no sentido de quê? De ser mais altruísta, de pensar mais nas pessoas. Eu digo que hoje eu penso mais nos outros do que em mim. Fato mesmo. E foi interessante você falar sobre isso. O altruísmo é justamente isso, o pensar no outro, sem querer nada em troca. Exato. Mas, assim, tem um limite. E talvez não seja a questão do altruísmo, mas assim, as pessoas às vezes fazer tanto pelo outro, e eu estou falando na figura do pastor, do líder religioso, de fazer pelo outro, e ele vai se desgastando nisso. E, como nós falamos, ele se frustra por N razões, não é só questão de reconhecimento, mas tem toda uma questão que faz a pessoa, um líder religioso adoecer. E qual é a hora de reconhecer que isso está me afetando e que eu tenho que parar? O que eu tenho que fazer? Na verdade, tem situações que nós precisamos pedir muita orientação a Deus. Todas as situações a gente pede orientação a Deus. Mas existem situações que Deus literalmente fala através do Espírito Santo conosco, né? E aqui é o diferencial de você ter uma vocação, você estar no lugar certo, onde Deus te colocou, é entender que tem momento de agir, mas tem momento que você não vai agir. Mas não vai agir nessa situação, não, porque se eu agir agora não vai adiantar. Então você pega uma pessoa que está numa crise, por exemplo, a pessoa teve uma recaída. Você vai conversar com alguém que está numa situação dessa, naquele momento, ele não vai nem te ouvir. Depois que ele começar a juntar os cacos, é que ele vai te procurar e você vai trabalhar. Tem situações que você vai ajudar até determinado ponto. Mas vocês disseram algo interessante. Eu sempre tive isso como uma concepção de vida. Como líder, eu nunca queria os jovens grudados na liderança, no sentido de que tudo que vai fazer tem que estar junto. Eu tenho que fazer a dependência. Eu tenho que criar pessoas para que elas sejam livres. Eu ajudo a pessoa e ela começa a caminhar com as próprias pernas. Exatamente. Até determinado ponto a gente vai orientar. Mas você tem que buscar um crescimento na vida daquela pessoa. Entendeu? E tem líderes que eles agregam porque tem um sentimento de que as pessoas têm que estar perto e ele é visto por isso, ele é chamado de um grande agregador, quando na verdade você tem que criar pessoas para que elas sejam independentes. Tem até um egoísmo, né? Às vezes um sentimento egoísta de que, tipo assim, ele está bem porque eu. E isso, aí então, fala, se sair de perto de mim, não vai adiantar nada. Você resumiu tudo agora, né? Então, assim, enquanto está perto de mim, estava bem. Tem uns que ainda falam assim, depois saiu de perto, desandou. Não. Aí, de fato, o seu serviço não foi bem feito, então. Eu não posso criar pessoas dependentes. É fato que eu tenho que acolhê-los
cuidar, vamos conversar, vamos tratar o que tem que ser tratado, mas olha, você precisa mudar de vida. Você não faça mais isso. Você fazia isso, você não vai fazer mais. Você está agindo dessa forma, haja de outra. Então eu tenho que admoestar eles à luz da palavra. Esse é o papel do pastor. É muito interessante. Eu vivi uma situação esses dias que eu até, na hora, eu levei um choque, sabe? A pessoa chegou e começou a contar a vida, sofrimento, e sofreu. A vida era essa. Sofri porque fulano não me ajudou. Sofri porque fulano me abandonou. Sofri porque a culpa é do fulano. Sempre do outro a culpa. Aí, no final, a pessoa que estava junto comigo olhou e falou assim, tá, e o que você quer com tudo isso? Vamos entender primeiro. O primeiro passo é você ter que largar de ser vítima. Então, assim, às vezes também vai ser o papel do pastor dar aquele choque de realidade para a pessoa. Porque tem aquelas pessoas que acham que nós somos besta. Que chega e começa a contar uma história triste, vai chorando, lamentando. E assim, eu vou chegar lá, vou contar minha história, porque o pastor fulano de tal já foi embora, agora chegou um pastor novo, e aí esse pastor não vai comprar minha ideia, e vai ali, eu vou contando para ele uma história triste, ele vai super acreditar em mim e vamos embora. Só que, na verdade, não é isso. Porque o pastor, conforme a gente vai trabalhando com a gente vai aprendendo quem está tentando manipular, quem está mentindo. Sim, direcionar, às vezes. Isso. Então, aquele... Mas aí é o detalhe, né? São os que mais precisam. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você disse algo interessante sobre alguém que vem e passa a situação, a gente não sabia. Uma coisa que eu aprendi é sempre ouvir os dois lados da história. Sempre existe, né? Sempre existe. Não existe história perfeita. Aconteceu, eu sou a vítima e ele é o algoz e ele é o réu. Não. Alguma coisa tem. Existem os dois lados da como diz o história Jamil, e existe a verdade. O Jamil sempre fala, Ivânia, tem um lado A, tem um lado B, mas existe a história correta ainda, tem a certa. Principalmente em situação familiar. Não, eu sou bom, ele é ruim, ela é ruim, né? eu não aguento mais. Não. Você pode ter certeza que conversando... É porque os dois vão trazer verdades para você. Na concepção dele, exato, é verdade. Exato. Então, assim, não tem como... Existe a verdade de cada um. Existe ainda uma outra verdade, que é a que... E existe um outro problema. Não sei se você já viu isso. Não sei se a Rivânia já viu esse texto. Essa semana eu estava olhando um texto dizendo o seguinte, que existem algumas pessoas que têm a mentira patológica. São pessoas que o cérebro dela conta uma mentira e ela tem aquilo como verdade. Situações que nunca aconteceram, que ela nunca viveu, e ela vai transmitir isso como verdade absoluta. Ela vai contar e ela vai te trazer sensações daquele momento que ela viveu. Mas quem estava com ela naquele dito dia que ela confirmou, diz que nunca aconteceu. Né? Então, é um problema também, tem essas questões neurológicas que podem influenciar. Mas é justamente essa questão que a Mirali falou. Nós precisamos entender que essas pessoas são as que mais precisam de ajuda. Exato. Agora, o que o pastor tem que entender é que ele também precisa de ajuda para ajudar aquela pessoa. Tem coisas que não é só o pastor para resolver. Exato. Tem situações que você identifica e você ora, você apresenta a Deus, você faz campanha, você conversa, mas precisa até de ajuda de um profissional. Sim. Eu disse para vocês em off aqui, de situação de uma pessoa que ela precisou passar pelo psicólogo, psiquiatra, e está sendo acompanhado ainda pelo pastor. Isso é errado? Não. Alguns anos atrás isso seria inconcebível. Sim. E eu já entro numa seara aqui interessante da espiritualização das coisas. Isso que eu ia falar. Nós temos uma mania, vou dizer uma mania porque já está de espiritualizar tudo. Isso. Então, assim, se a pessoa está com um problema de ansiedade, problema de depressão, é demônio. Então, vai lá com o pastor da hora que vai resolver. A gente tem que entender que Deus cura. Deus cura a depressão também. Deus cura o câncer. Deus cura, Ele tem poder para tudo. Mas Ele deixou aqui a ciência, é para você buscar também, é para você buscar ajuda com outros profissionais, sim. E se Ele quiser agir através da ciência, Ele também pode curar através da ciência. E aí? E quanto a essa incidência de demasiada exacerbada de demônios, como a gente ouve, na verdade, na vida do crente, à luz da Bíblia, o diabo ele não tem essa atuação toda, né? Porque o maligno não lhe toca, é isso que João escrevendo ele diz. Então, se eu estou em Cristo, em tese, o maligno não vai me tocar. Ele me toca se eu der legalidade, ou seja, possibilidade de ação dele. Verdade. Então, tem coisa na nossa vida que a gente tem que passar, tem coisas que são consequências.
Eu disse sexta-feira na igreja, eu vou comprar um carro. Não, Deus mostrou para mim em sonho que tem que ser o carro B. Mas eu tenho condição de comprar o carro A, então como é que eu vou pagar seguro, como é que eu vou pagar parcela? Aí, de repente, o banco vem, toma meu carro e fala, é o diabo que tomou meu carro. Não, o diabo não está nem sabendo da história. E a gente, às vezes, espiritualiza. Tem situações que são consequências das atitudes que nós sofremos, que nós fazemos. Toda reação causa uma reação. Sim, mas até toda nessas ação causa uma situações, reação. até nessas situações, às vezes a pessoa está num estágio de sofrimento tão grande que ele precisa da ajuda de um profissional. Às vezes, para entender que foi uma ação tua. Por quê? Porque às vezes ele não enxerga que foi ele que não enxerga abriu nem uma que ele brecha. errou. Exatamente. Na cabeça dele, ele está correto. Tá certo. Então, às vezes, ele precisa de um profissional que ajude ele a entender que ele precisa olhar lá atrás e ver que foi você que fez aquilo. E aí você toma uma nova direção. Então, assim, a gente precisa entender que eu posso buscar uma ajuda profissional sem deixar de buscar ajuda espiritual. Isso. Eu não preciso optar por uma ou por outra. Eu preciso buscar as duas. Eu ouvi uma história esses dias que eu achei interessante. Você falando do carro, eu me lembrei dela. Tinha 2 irmãos na igreja. Os 2 queriam o mesmo estilo de carro. O carrão grandão, espaçoso, para viagens longas. O carro. Um deles chegou e falou assim, eu quero um carro. Eu quero que o senhor me dê um carro. Aí o outro chegou e falou, senhor, eu quero que o senhor me dê condições de comprar um carro. O tempo passou, o que pediu o carro de presente ganhou literalmente o carro de presente. Só que às vezes as pessoas acham assim que Deus desceu do céu e entregou. Não, ele tinha todo um contexto, essa pessoa era coração muito bondoso também, aquela pessoa que abraça, que cuida, sem esperar que o outro sempre devolva. Então, o coração dele era muito grato. E Deus concedeu o desejo do coração dele. Ele ganhou realmente o carro que ele estava sonhando. Sim. Só que, aparentemente, ele não tinha condições de ter um carro daquele. Manter. Não, de comprar. E aí, o que tinha pedido condições para pagar o carro, também conseguiu. Aí ele foi contar vantagem pro outro, que comprou o carro e tal. Aí eu falei, quantas parcelas ficou o seu? Quanto que ficou o seu carro? Ele falou, não tem parcela não. Meu carro tá quitado, tá aqui, bonitinho. Ele falou, mas como assim? Como assim? Não, eu pedi para Deus. O que tava com o carro todo parcelado ficou revoltado com Deus. Porque na cabeça dele era inconcebível ele ter que pagar o carro e o outro não. Só que a questão não estava em quem ganhou e quem deixou de ganhar. A questão estava em como foi feito o pedido para Deus e Deus concedeu exatamente o que foi pedido. Isso, na verdade, é uma grande imaturidade, né? Tem muitas pessoas que são imaturas com relação à fé, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante. Lidar com essa situação. E você vai ver situações, você vê uma situação dessa que consideramos simples, mas tem situações que são complicadas. Aí você vai ter que se desdobrar, abdicar de se alimentar, fazer jejum, oração, para que Deus resolva aquela situação, entre na causa. Você sabe qual que é uma das maiores felicidades de um pastor? É ver um casamento restaurado. É ver uma família que estava destruída e de repente está junto, resolveu a situação. É ver alguém que estava desviado lá. Entendendo o conceito hoje, do que é uma família, né? culto, a importância que isso tem dentro de uma sociedade, numa igreja, né? Exato. Até porque a família, desde os tempos antigos, você pegar o livro de Fustel de Coulanges, né? Ele fala da cidade antiga e ele fala do contexto de estar junto, que era o lugar mais sagrado, isso para todos. Então, a família é necessário. Eu disse ontem no culto, no sábado nós tínhamos um casamento na igreja e eu vi um rapaz. Esse rapaz, 40 dias atrás, ele chegou na igreja lá todo sujo. Acho que devia ter uns 5 meses que ele não tomava banho. E ele estava desesperado, atordoado. Ele falou, pastor, ora por mim. Estava tendo alucinação, estava usando droga pesada e ele estava vendo pessoas que queriam matá-lo e tal. E aí no sábado esse menino foi para casa de recuperação. E de repente ele chegou sábado limpo, com o cabelo cortado, a barba feita, todo cheirosinho. E quem é capaz de mudar? Deus. É o Evangelho de Deus. É só o Evangelho. É isso que nos torna felizes. E aí, quando É a gente fácil? segue... Não. Não é fácil. Tem uma renúncia, tem que pegar, tem que abraçar. Não foi eu que eu dei o primeiro passo, né? Mas os que fizeram, tem que ter muito amor.
A gente vê hoje, meninas, muita crítica com relação a pastores, por conta de alguns episódios que estão acontecendo aí, perseguição à igreja, mas eu não vejo nos dias de hoje uma instituição que tanto tem restaurado pessoas como a igreja. Outro sim. Eu sempre vi o evangelho não apenas como pão espiritual, mas tem que ter o pão material. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus pode salvar. Eu falo isso para a pessoa que está fora da presença de Deus. Mas e se ela não tem um alimento sobre a mesa? E se ela não tem o que comer? Então, o papel da igreja não é apenas teórico, ele é prático, é o que a gente chama na teologia de ortopraxia. Então, eu tenho que agir de forma integral, ajudar a pessoa de todas as formas. Então, através disso, lá no bairro que a gente está, tem bastante crianças. E o ano passado, no final do ano, a gente fez a Tarde da Alegria. Foi uma coisa muito linda, porque todas as crianças do bairro estiveram lá, participaram, comeram alguma coisa, brincaram, mas teve palavra. E aquilo foi no coração delas. E hoje nós temos várias crianças que estão na igreja por conta daquele dia. E talvez só a palavra só a palavra chamaria atenção. Exatamente. Então eu abri esse parênteses para falar sobre essa questão. Nós, pastores, precisamos olhar para o evangelho na prática. Na prática. Às vezes a minha mesa está farta, mas às vezes a mesa do irmão não está faltando alguma coisa. E cuidar do outro não é fácil. E a gente vamos trazer um exemplo de pessoas da família doente. Você está lá cuidando de um familiar doente, você não aguenta muito tempo sozinho, não. Então, você imagina o pastor cuidando de inúmeras ovelhas que estão doentes, que estão passando necessidade, que têm problemas emocionais, psicológicos, e uma hora isso traz esse desgaste. Sim. E aí é quando o senhor falou, a gente busca Deus, né? E aí Deus, quando é vocacionado mesmo, mas os vocacionados também sofrem, né? E qual a sua concepção em relação ao pastor buscar ajuda psicológica? Porque ou às vezes, vamos facilitar, não precisa buscar ajuda psicológica, vamos mudar aqui. Mentoria. Entender que eu preciso de uma ajuda externa. Tipo assim, eu estou buscando a Deus está me direcionando a buscar uma ajuda. Sim. Pode ser psicológica, pode ser uma mentoria com um outro profissional, ou um amigo que o senhor sabe que é de confiança. Me diz a tua concepção em relação a isso. Eu acho que a gente precisa conhecer os nossos limites. Até aqui eu consegui. Então, assim, eu creio que todo pastor ele precisa ter uma relação boa com a sua família. Primeiro eu digo sobre isso. Trazer os problemas para dentro de casa. É uma coisa que nós não podemos fazer, porque a gente vai atingir a nossa família. E não adianta nada se eu não cuidar da minha família, eu não vou ter uma igreja que esteja sendo bem cuidada. Eu vou ler um versículo que fala sobre isso daqui a pouco. Então eu penso que esse tabu precisa ser quebrado. Se a gente precisa de uma ajuda, vamos procurar. Vamos procurar alguém de confiança. Às vezes não precisa nem ser um profissional psicológico, psicólogo, melhor dizendo, né, nessa área de psicologia, um terapeuta, algo nesse sentido, mas pessoas de confiança. Mas você viu nos dados que eu passei que difícil é ter pessoas de confiança hoje em dia. Né? Então, a gente não pode se fechar numa redoma e achar que... Então, nesse caso, o psicólogo é a melhor opção. Exatamente. O sigilo. Cristão. Cristão. O psicólogo cristão, eu não teria nenhum problema. Se precisasse, com certeza, eu buscaria ajuda. Esse tabu tem que ser quebrado e a gente é ser humano, de carne e osso. Você vê que o próprio Elias... Exato. Se escondeu na caverna e a vontade dele era morrer. É uma depressão, vocês conhecem muito mais que eu. E é isso que a gente tem que começar a quebrar nas igrejas, esse tabu de que depressão é coisa do diabo, né? Que o diabo usa as pessoas e que pode trazer, que o pecado traz depressão também. Traz. Mas assim, não necessariamente que todo mundo que está com depressão é porque tem um pecado. Então, a gente tem que começar a entender que o pastor pode direcionar
as suas ovelhas a procurar um tratamento. Porque quando se trata de psicologia, de depressão, por exemplo, nós estamos falando de doença. É uma doença igual a quem é cardíaco. Estamos falando de uma doença igual, por exemplo, que precisa de um especialista, como alguém que quebra a perna e precisa de um ortopedista. Mas os pastores ainda vê como um problema espiritual, porque a gente espiritualiza tudo. E aí você fica tratando aquela pessoa, tratando no sentido de que é orando, e aí, uma hora, se não for curado, ou você cansa, ou a pessoa desiste, ou acontece o pior. Tem que saber que existe profissional para tudo e que não é errado eu direcionar uma pessoa que está com um problema mais grave que talvez eu não possa ajudar. Mas Deus pode curar uma depressão? Também, Deus pode. Eu cito assim um exemplo. Nem todo pastor é advogado, nem todo pastor é médico. Você acaba sendo um pouco de cada coisa. Desculpa. Mas, por exemplo, você vai uma questão jurídica. Não é todos que sabem resolver. Então, você precisa da ajuda de um profissional. Então, nós vamos direcionar um profissional competente para um advogado. Sim. Um médico, vou direcionar para o médico. Agora, por que não direcionar para um terapeuta? Para um psicólogo? Mas essa questão do pecado é muito complicada. Porque assim... Aí já é diferente. Não, eu falo assim, das pessoas dizerem que a depressão ela é sempre ligada ao pecado. Não. Elias não tinha pecado. Pois é. Eu estava... Tiago fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, a gente humano, é crente, né? Tem dia que você não está bem. Você nem entende por que não está bem. Já percebeu? Eu digo lá na igreja, tem dia que nem eu me suporto, porque... Normal. Não é porque eu estou em pecado, não, é porque... Não, é autoconhecimento, irmão. Isso é só autoconhecimento, eu sei do limite. É verdade. A irmã Elisandra, uma vez, quando ela estava aqui, ela fazia um programa, e eu vim participar do programa dela para falar sobre depressão. E conversa vai, conversa vem. Uma das pessoas que estava ouvindo, porque era ao vivo, mandou a seguinte mensagem, que queria entender esse processo da depressão, porque a mãe dela era depressiva, e ela conviveu, desde que ela nasceu, a mãe dela era depressiva. Então, ela conviveu com a depressão desde que ela se entendia por gente. Com 5 anos... Naquele contexto. Ela estava tentando se matar, porque ela também estava em depressão. Aí, com 5 anos, vai falar o quê? Que a criança está em pecado. Então, assim... Existe criança com depressão. É um ambiente depressivo que gera depressão. Então, uma criança de 5 anos ia ter depressão a partir do quê? Né? Pecado a partir da onde? Né? Então, assim, essas lógicas precisam realmente serem quebradas. Somos todos pecadores, isso a gente sabendo, mas assim, tem uma questão de consciência, né? Uma criança de 5 anos não tem. É complicado. Paulo, escrevendo sobre a Santa Ceia, ele fala, né, sobre as doenças que na teologia a gente chama de hamartiogênicas, né? Ou seja, doenças causadas pelo pecado. Por isso que ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Se tiver em condição, vai comer e participar, senão não vai participar. Mas nem todas as doenças são oriundas disso. Por exemplo, eu tive Covid, quase morri, e isso foi uma provação. C.S. Lewis fala sobre isso, né? Que o sofrimento é uma grande megafone de Deus para a humanidade. Então, o sofrimento, ele fala, ele tem a sua forma de falar. Então, eu vou, às vezes, ficar doente porque Deus permitiu. Né? Esse triunfalismo, confissão positiva, essa praga que entrou na igreja dos anos 80 para cá, tem muita gente com isso ainda hoje, viu? Só bênção, só bênção. Tem até o hino que diz, né? Agora é só vitória, só vitória, só vitória, né? Deixa eu perguntar. Então, assim, seria muito bom. Será que mudou um pouquinho ou a maturidade vai chegando, a gente vai aprendendo algumas coisas, entendendo outras? Mas a sensação que eu tenho é que começou a quebrar um pouco desse sensacionalismo. Eu acho que esse A Sua Vitória foi em 2015, 2016, que estava naquela febre toda. Parece que hoje, eu não sei se é aqui, que a gente fica meio isolado de algumas coisas das grandes centros, mas é uma sensação que começou a quebrar um pouquinho e as pessoas começaram a se conscientizar do poder da palavra, da importância da palavra, e que esses hinos autolouváveis, quer dizer assim, não, eu estou aqui, eu posso ser muito imperfeito, mas é Deus que me ama, Ele vai me levar, vai me fazer. Falsa autoajuda, né? Sim, que Deus, ele move céus e terra, mas Ele não me deixa só. Tá, Deus não vai te deixar, mas você também tem que estar ali querendo estar com Ele. Se você não quiser estar com Deus, Ele não vai ficar movendo céus e terra só porque você está ali queridinho, né?
Eu não sei se seria só a minha percepção, talvez você, como pastor, vai conseguir trazer um pouquinho mais sobre isso. Se esse sensacionalismo de 2015, 16 até o 2018, mais ou menos, ele deu uma reduzida ou se ele continua ainda aquela coisa grandiosa? Antes de responder, deixa eu só dar a minha humilde opinião. Depois do Covid, muita coisa mudou. Sim. Então, as pessoas realmente, acreditam que está prestando atenção mais nisso, nessa questão de que as pessoas podem adoecer e não é falta de Deus, não é pecado. Adoece porque nós somos seres humanos e que está dizendo na Bíblia que nós, né, até 70, 80 anos o resto é enfado e câncer. Então, eu acredito que seja uma questão também, depois dessa pandemia, muita coisa mudou. Mudou. Na verdade, nós vivemos uma nova onda, né? Teologicamente falando, a igreja ela passa por ondas. Teve a época dos anjos, aí começou o triunfalismo, teologia da prosperidade. Hoje nós estamos na época, ainda que não pareça, da mensagem positiva. Ainda. Então você vê em voga os presbiterianos, que têm mensagens expositivas. Você pega aí o Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, que até então era conhecido pelos livros, ele é conhecido hoje pelos próprios assembleanos. Inclusive, a Assembleia de Deus firmou um convênio com a Mackenzie essa semana, quebrando esse paradigma. Então, o povo está mais acessível às informações. Então, eu chegar lá e, de repente, dar 3 pulos ou um salto e falar que eu sou homem de Deus, ou que Deus falou comigo, vai convencer pouca gente. Agora, se eu utilizar essa ferramenta aqui, à luz das Escrituras, fazer uma mensagem, é diferente. Então, o nosso público, o pastor Jair sempre fala isso, nosso público é diferente. Não é o público de 20 anos atrás, 30 anos atrás. As pessoas estão buscando mais conhecimento. Exato. E, aproveitando esse gancho, alguns pastores nacionalmente conhecidos, eles estão unidos e fazendo um programa interessante, um seminário para pastores, que é pastor discipulando pastor. E é exatamente o cerne dessa discussão que nós estamos falando hoje aqui. Pastor precisa ser discipulado? Sim. Precisa ser discipulado. Será que eu não preciso de uma reciclagem? Será que às vezes eu não estou tendo tempo mais para estudar? Eu só estudo porque eu vou pregar. Será que eu estou conseguindo orar? Olha o que eu estou falando para vocês aqui. atualizando? É sério isso. Tem pastor que não consegue orar, porque a carga de atividade na igreja é muito grande. Sim. E tem os pastores que não se atualizam, não Não entendem se que o atualizam. mundo está em constante movimento, mudando, e ele parou no Não tempo. vê a necessidade de fazer um curso teológico, um Sim. seminário. Aí os membros estão vindo com os outra membros estão mentalidade, atualizando. estão se atualizando, e aí as coisas não encaixam. Mas agora a teologia ela parou de ser demonizada. Graças Ela a continua. Deus, graças a Deus. Porque nós vivemos a época de teologia, é coisa do diabo também, porque ela vai pegar o pastor, vai vir manipular a igreja e aí vai Mas, manipular tudo, vai eu dar fui ruim. esse final de semana no curso do Valdeci. Eu acho ele fantástico. Ele falou bem assim, nós assembleianos demonizava muitos os teólogos, né? Esse negócio de teologia, que isso não era coisa, não era para nós. Mas quem foi que escreveu, que traduziu? Exato. Quem que traduziu a Bíblia? Para que hoje você está aqui lendo, para que hoje você estude qualquer outra coisa. Foi um teólogo. Inclusive, precisou de teólogo para isso. Quem foi que afixou as 95 teses no Palácio Wittenberg? Foi um teólogo, né? Também. Martinho Lutero foi um teólogo, um estudante da Bíblia. Ele era um padre católico e depois pesquisador. Ele é um teólogo. Mas eram visões errôneas que a gente da Bíblia e que hoje trouxe alguns malefícios, inclusive, para a igreja, que hoje nós estamos lidando com isso. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, filhos de pastores, por N razões, não estou dizendo só isso, não estão na igreja. Procuram outras igrejas evangélicas, estão em outras igrejas, mas não querem ficar na Assembleia de Deus. Por algumas, não sei se é interpretação, porque eu acho que a interpretação da Bíblia é única, entendimentos, talvez. Então, assim, vários motivos que isso acontece. Então, o pastor ele precisa se atualizar, ele precisa entender que mundo que ele está vivendo hoje. Você foi criado e ensinado numa época, mas a época que você está ensinando é outra. Exato. É diferente. Então, você precisa entender a diferença. Não tem como eu pegar o que eu aprendi lá na minha época de infância, escola dominical, e ensinar hoje. É diferente. É uma frase que sempre o pastor Rogério fala, dos anjos. É possível modernizar sem mundanizar. Então, eu não posso usar as ferramentas de 20 anos atrás para agora. Não é que eu tenho que tornar tudo facilitado. A palavra é a mesma. Sim.
mas eu não posso usar as ferramentas de antes para hoje. Eu acho que hoje a gente tem que aproveitar do que traz a tecnologia, do que está ao nosso alcance, sem deixar de falar da Bíblia, do que é escrito na Bíblia, Sim. do que é a verdade, do que é a palavra. Aí, nesse sentido, eu posso atualizar. Nesse sentido, eu posso trazer inovação sem perder a essência da Bíblia. E aí sim, eu a acho que eu Bíblia é o encontro... nosso norte. Exato. Aí você encontra um pastor que vai conseguir atender a demanda das suas ovelhas. Você consegue entender melhor por quê? Porque as suas ovelhas estão numa outra época. Você precisa se adequar a ela também. Eu vou pegar um gancho que você disse que alguns filhos de pastores não querem ser pastores ou nem querem estar na igreja. Às vezes o pastor ele deixa de cuidar dos filhos dele para cuidar dos outros. E é uma coisa que nós temos que nos policiar. A nossa família tem que ser cuidada. Até porque a primeira obrigação é na nossa casa. Esse é o primeiro ensino. Né? E eu lembro do versículo que eu trouxe aqui no início. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16, bem rapidinho, né? Que a gente já deve estar próximo de encerrar. Mas é muito palpitante, né? Dá para ficar mais uma hora aqui, gente, falando tranquilamente. Mas 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. E isso para algumas pessoas é impactante, viu? Porque eles acham que ele tem que abandonar tudo para cuidar de igreja, para cuidar da obra. Agora, minha responsabilidade é a igreja. Abandonar a mulher, abandonar os filhos, deixar de ter um tempo de lazer familiar. Tem uma expressão que é como se fosse um tempo útil, um tempo que realmente seja útil para você utilizar com a sua família. Tempo de qualidade. De qualidade, exatamente. Porque se não for um tempo de qualidade também não adianta nada. Não adianta você falar bem assim, hoje à tarde eu vou ficar com a minha família. Aí você fica no celular. Você fica no celular, outro lá exato. num quarto, outro na outra sala. Isso é a mesma coisa de você não estar. Então, os pastores precisam de ter esse tempo útil com a sua família. Sair de férias. Antigamente falavam, não, pastor sai de férias. Tem que ter férias. Eu sou a favor Coloca outra pessoa, gente, para ajudar na igreja. É por isso que tem co-pastor, tem obreiros na igreja. Então, o que Paulo ensina a Timóteo? Estou lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16. Estou em 2 Timóteo, que eu li alguma coisa em 2 Timóteo hoje, tá? Que eu ia até falar, mas não vai dar tempo hoje. Diz assim: medita estas coisas e ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, olha, de ti mesmo no grego aqui não tem outra coisa, é dele. Primeiro falando, de ti. Cuida de você, porque se não estiver bem, como é que você vai cuidar dos outros? E da doutrina, né? A palavra de Deus. Persevera nessas coisas, né? Persiste. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E aí? Já pensou eu terminar o meu ministério daqui a uns anos e eu conseguir salvar tantas pessoas e minha família está perdida? Eu ouvi uma pessoa dizendo assim... Reflexão é forte, né? É forte. Que Noé foi o maior pregador da terra. Verdade. Foi o maior e o melhor pregador. Porque ele conseguiu convencer a família dele de que Cristo era real. Que existia Deus, existia Trindade. Não sei se na época seria Trindade, mas que existia um Deus soberano e que estava ditando ordens para ele construir um negócio imenso que levou muitos anos para ficar pronto, porque ia cair água do céu, uma coisa que nunca tinha caído. Né? E ele conseguiu levar a família inteira. Mas isso salvou a sua família. Hoje é um grande problema que a gente vê muito assim, a questão da família do pastor. Pessoas, tipo assim, enquanto meu pai manda em mim, eu tô aqui. Mas na hora que ele não manda mais, né? Então, assim, não conseguiu êxito nenhum. Não fez sentido, né? Mas, assim, também não quer dizer que ele precisa estar dentro da Assembleia de Deus. A gente tem outras igrejas evangélicas, a pessoa se encaixou lá, ele está servindo a Deus, amém. Era bom se estivesse aqui junto com a família? Melhor ainda. Mas se... Já percebeu que se saiu da Assembleia de Deus não é crente mais? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio. E, pelo menos, está na igreja, sabe? Está servindo a Deus numa outra denominação, mas está servindo a Deus. Então, eu acho que a gente tem que cuidar primeiro dos nossos. E sabendo que a família é algo primordial.
é necessário, não é só para a saúde da igreja, é a sociedade em si. A gente não existe uma sociedade firmada, forte, sem uma família. O apóstolo Paulo fala, né, que aquele que não cuida da sua própria família, ele é considerado infiel, entendeu? É considerado infiel. Como é que ele vai cuidar dos outros? O obreiro, dentre as características do obreiro, o obreiro tem que ser alguém que zela pela sua família. Tanto que os próprios membros, eles têm o pastor e a tua família como espelho. Como espelho. Então, se o senhor está lá, bonitinho, tua esposa está lá, mas às vezes você fica sabendo que aquela mulher sofre, não indo para aquele pastor. Ou então, tipo assim, os filhos estão cada um para um canto, são tudo rebelde, que a gente olha essas coisas, a gente vê mesmo, porque nós somos seres humanos falhos, né? A gente olha muito isso, repara muito nisso, aí fala bem assim, poxa vida, se nem a família do pastor, como que ele vai ensinar? Exatamente, então, aí você não pode ensinar. Segundo essas exatamente. pessoas, você não pode ensinar. Tudo bem que ele não é... Cada um... O pastor não salva a sua família, mas é cada um que tem, né? Ele é cada um tem que buscar, né? Sim, mas cada um que tem que buscar o seu. Então, exato. Mas assim, como é que está o ensinamento? Como é que está o exemplo? Porque ensinar é uma coisa, mas dar exemplo é outra. A gente tem que tomar cuidado para não tratar os de fora melhor do que os nossos, né? Às vezes, para os de fora, a gente oferece do melhor e para os nossos, a gente deixa a desejar. Respondendo aquela última pergunta, acrescentando uma pergunta, o que nós poderíamos fazer para melhorar? Quem sabe um atendimento psicológico para os pastores? Vocês estão aí, né? Estou falando a título a nível de Tangará da Serra. Às vezes alguém cria coragem, né? Porque você vem e conversa, não precisa expor toda a situação. Não, às vezes só precisa de uma conversa. Gente, né? Às vezes você precisa colocar para fora alguma coisa. Vocês têm um sigilo profissional, como os advogados têm. Nós temos. Então, fazer seminários, palestra com os casais, porque às vezes o pastor está cuidando da igreja, mas ele está com um problema com a própria esposa. Como então que ele de um casal? cria para a igreja um estereótipo que ele na verdade não vive dentro de casa. Não carrega. Então o que eu propus nesse TCC aqui foi exatamente isso, do ministério criar mecanismos para que os pastores possam ser atendidos na questão de saúde espiritual. E hoje a gente tem a questão de psicólogos na igreja, que até esse tempo atrás era difícil, né? Era difícil de psicólogo você encontrar. crente. Exatamente. Era coisa do diabo também. Era. Mas hoje tem a opção, hoje tem pessoas que estão disponíveis para poder ajudar. Sim. Eu acho que o que falta é consciência mesmo, de que precisa buscar ajuda, precisa cuidar de si, precisa cuidar da sua família, para que eu esteja apto a cuidar de outro. Né? Eu não tenho como amar o outro se eu não amo a mim mesmo. Não é? Então, o pastorado é essa questão do altruísmo, de amar o outro. Mas você precisa amar a si mesmo também. Você precisa cuidar da sua família para eu poder ajudar o outro. Então, falta um pouquinho de consciência e eu espero assim, que esse vídeo, esse podcast possa esclarecer muita coisa para as pessoas, de não querer espiritualizar tudo, de achar que tudo é demônio, que tudo é o capeta que está bagunçando a minha vida. Às vezes a gente está dando, sabe, legalidade. Às vezes ele tá só comendo pipoca e assistindo você fazendo merda. Não às vezes é você que precisa parar, refletir, olhar para si. Sabe, às vezes, uma vez eu falei, volta para trás, dá um passo atrás e verifica aí como é que está a sua vida. E aí, toma uma nova direção, muda um pensamento, sabe? É uma questão de você refletir, de ter autoconhecimento. Uma coisa que a gente, como psicólogo, né, Mirella, a gente sempre fala, a gente precisa ter autoconhecimento. A gente precisa saber quem sou eu, Rivane, até onde eu posso ir, qual é o meu limite, para que eu não possa, literalmente, se esborrachar lá na frente. Então, quando eu sei qual é o meu limite, ou eu procuro uma ajuda primeiro, para saber que eu preciso lidar com uma coisa que eu não vou dar conta ali, então vai procurar ajuda. Vai se tratar, vai curar a sua ferida para que eu possa ajudar o próximo. Então, quando eu tenho conhecimento, eu sei onde eu posso ir. E se eu não posso ir lá, eu sei buscar ajuda. E não é problema nenhum, não é pecado nenhum, e não é fraqueza nenhum. Não é fraco porque eu procuro ajuda. Não. E nesse momento nós gostaríamos de agradecer. Senão não vamos falar mais uma hora, Lucila. Assim, foi muito, muito boa, porque às vezes a gente fala, mas a gente não tem a experiência, a prática, a vivência, e dizer, olha, realmente é pesado esse fardo. Nós imaginamos,
Mas a E que nós não vivência- imaginamos tão errado, né? De que Mas realmente é assim, né? É aquilo que ele falou, É, a a prática teoria é foi outra. uma coisa. O vivenciar é diferente. Exatamente. É um peso totalmente diferente Carregar do peso essa que a gente carga é imagina, difícil. né? Às vezes a gente imagina que seja 20 quilos, mas talvez na prática Vai seja ser 100. 300, entendeu? Então é totalmente diferente. Nós gostaríamos de agradecer pela sua participação, por esse momento. Eu espero que as pessoas que nos assistem tenham esse entendimento que o pastor cuida, mas o pastor também precisa ser cuidado, e que é uma troca de pesos, talvez, é uma troca de amparo, porque tem aquele dia que o pastor está precisando de amparo, tem Troca dia de que o amor, pastor né? vai oferecer esse amparo, né? É verdade. Já as considerações finais? Sim. Eu me lembrei do livro Porque Caiu o Valente, eu acho que é de José Gonçalves. Tem a questão, que não vai dar tempo da gente tratar hoje, mas o relacionamento até do pastor com o sexo oposto. E tem pessoas que sofrem essa situação. Eu vou até aprofundar um pouco mais, né? Situação que às vezes cria-se uma projeção na figura do pastor de achar, o membro da igreja achar que a família é perfeita. Aí de repente ele quer ter uma família daquela forma. Aí ele Não sabe quer os bastidores. a própria pessoa. Estão entendendo o quanto é complexo isso? Então é necessário que se trabalhe isso na liderança, na visão de liderança. Eu gosto muito de ler sobre liderança e agora estamos vivendo a prática, mas um pastor ele precisa ser vigilante. Eu sinto dizer isso no final agora. A gente precisa ter cuidado, se entregar, mas cuidado com o relacionamento com o sexo oposto. Sim. Cuidado até onde você vai colocar o pé numa situação, as mãos, onde você vai pisar o seu pé e colocar as suas mãos. Tem situação que são verdadeiras ciladas do inimigo para às vezes envergonhar um pastor. Ele não foi com aquela intenção, mas ele acaba caindo por quê? Né? Por falta da vigilância. Exato. Ora, mas não vigia. E a vigilância ela é atrelada à oração. Ela vem antes, né? Vigiai e Isso. orai. Mas é junto, né? É um conjunto. sim. Você tem que estar sempre vigiando, orando. E estar na presença de Deus, que o Senhor vai orientar em todas as situações. Eu agradeço o convite. Desculpa aí que eu falei muito, mas Não. se quiser fazer uma segunda parte A também, gente faz. convidar um outro Tá pastor. aberto Tá? a oportunidade. Isso é muito Pra outros importante para assuntos nós. Também, a gente gosta muito de receber Sim. gente que gosta de falar. Então, se tem, fica Obrigado. aberto também o convite para outras ocasiões, outras oportunidades e outros assuntos que a gente achar pertinente aí, que a sociedade precisa, né? Tudo bem, obrigado a vocês, obrigado a todos. Eu gostaria de orar para todos que estão assistindo, né? Às vezes algum pastor está acompanhando, eu vou orar para que o Senhor nos dê força para prosseguir, porque a responsabilidade sobre os ombros são muito grandes, são pessoas que nós todo dia aconselhamos, direcionamos, e são pessoas que daqui à frente vão seguir o que a gente fala. Exatamente. Somos formadores de opinião, então precisamos de estar sempre na orientação de Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, por esse assunto tão relevante que falamos, tratamos nesse programa, nesse podcast, com as psicólogas, a irmã Rivânia, a irmã Merali. Continue usando elas, Pai. Duas mulheres que o Senhor levantou neste tempo, aqui em Tangará da Serra, para desmistificar alguns assuntos que para muitos ainda eram tabus, Senhor. Eu peço que o Senhor venha orientá-las nos assuntos que serão tratados nesse programa, na forma de abordagem, Senhor, em tudo. Que seja para a glória do Teu nome. Eu oro a favor dos nossos pastores aqui de Tangará da Serra, o nosso pastor presidente, continua orientando o Teu servo em tudo e nos ajuda, Senhor, a cuidar deste grande povo, Senhor, que está sob a nossa responsabilidade. Nos ajude, nos dê graça e nos ajude também, Senhor, a ter humildade de reconhecer que às vezes é necessária a ajuda de um profissional da área, Pai. Continua conosco, é o que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Deus abençoe. Amém.